Fala, gente linda! Bora para mais um encontro aqui no Me Deixa Podcast. Para variar, o nosso encontro tá o quê, gente? Babadeira! Hoje eu e a produção aqui estamos agitados, ferventes, porque o assunto é importante, é polêmico, é atual. A gente vai falar sobre tecnologia. E tecnologia, gente, em tudo quanto é lugar, tá? A gente vai falar em tecnologia da educação, como essa tecnologia, né, essa evolução tecnológica, ela tá influenciando o nosso comportamento. E também, gente, o dia a dia, né? A gente está cercado pela influência tecnológica o tempo todo. Então, gente, não sai daqui, vocês fiquem comigo, hein? Já vou pedindo aí para se inscrever no canal, deixar aquele super like e ir compartilhando nas redes sociais. E a minha convidada de hoje é poderosa, tá? Eu vou dar o meu melhor aqui, ó. Já tá? É poderosa, gente. A mulher é incrível aqui. Eu vou dar, ó, já vou fazer tudo aqui para não errar o currículo da mulher. Se eu errar, ela vai me corrigir. E a minha convidada de hoje é a Eliana Aparecida Alves. A Eli, gente, ela é docente de graduação e pós-graduação da área de tecnologia, comunicação e empreendedorismo. Ela também é especialista em novas tecnologias aplicadas à educação. E, gente, mestra na área de educação. Não falei pra vocês que a mulher é poderosa? Oh. Eli, seja muito bem-vinda! Eu aqui não me deixa falar, me deixa assistir, adorei. Quando eu fiquei sabendo por que era me deixa, achei muito bacana. Obrigada pelo convite, Rê. Obrigada pelo convite, produção. A produção tá ali. Fico muito feliz, me sinto muito bem estar aqui, muito bem recebida. Bacana, obrigado mesmo também, a gente fica lisonjeado. Tava aí, né, esse bate-papo, vamos, não vamos? Não, a gente não pode finalizar o ano sem essa conversa. E que conversa, né, gente? Polêmica. Eu gosto, porque hoje a gente vive um mundo, né, que tudo é a inteligência artificial. A inteligência artificial vai pegar o nosso lugar. Daqui uns dias um monte de profissão não vai mais existir. A gente já não vai estar aqui mais, né, gente? Vai ser Meu tudo... Deus, robô. Tudo robô, tudo avatar. Então, a gente já tem que aproveitar agora, hein, gente? Então, já se inscreve, pelo amor de Deus, pro canal não sumir. Meu Deus, não. Pro canal não sumir. Se inscreve, porque daqui a pouco a gente vai pensar nos avatares. E falando nisso, né? E hoje a gente tá aí no movimento, né? De economia sendo retomada após pandemia. Durante a pandemia, a gente teve uma digitalização total, né? Muito. Em muitas áreas. Enquanto havia muito choro, havia também muita evolução, né? Em muitos requisitos. Então, foi uma coisa dúbia de sentimento. E me conta, assim, um pouquinho de história, porque eu me deixo fofoqueiro. Como é que você foi parar nessa área de tecnologia? Como é que o universo foi levando você aí para esse caminho? Nossa, assim, eu fui muito nova para a área de tecnologia, porque eu tinha muita vontade de ganhar o mundo. E meu pai era aquele pai, assim, que queria você muito junto dele. Queria ver a filha crescer, mas queria muito junto. E eu comecei a trabalhar escondida aí com 13 anos. Lógico que ele descobriu muito rápido, porque tinha uma rotina muito estabelecida. E eu fui trabalhar para ver o computador, porque os computadores estavam chegando na minha cidade e eu doida para ver o computador. E lógico que não deixavam nem eu pôr a mão no computador, né? Entendi. E aí eu comecei a fazer amizade com a menina que trabalhava com o computador, o rapaz que trabalhava com o computador e não ia almoçar. E finalmente eu consegui trabalhar com o computador. Então acho que a minha história com a tecnologia foi essa. Eu fiquei encantada quando aquelas máquinas chegaram na minha cidade, eu muito nova. Talvez já até estivesse antes, mas era a percepção que eu tinha. Aquilo estava aparecendo para mim. Que era e eu precisava aquela coisa, né? ver. Então, assim, foi assim. Eu me matriculei à noite sem meu pai saber. Eu fui trabalhar de dia. Eu fiz por onde, eu corri atrás. E quando eu comecei a trabalhar com o computador, na época do DOS ainda. O DOS. DOS, aquelas telas laranjas. A gente estava falando aqui, ó, que o DOS denuncia a idade. Mas vai fazer o quê? A gente vai falar tecnologia. A gente vai ter que meio que se denunciar aqui, gente, as telas do DOS. Sim. Pretinha lá, com laranjinha, verdinho, a gente que escolhia ali. E na minha cidade só tinha administração, é uma boa faculdade, mas só tinha administração. E aí eu vim para São Paulo em busca de fazer alguma coisa na área de tecnologia. Foi isso. Eu cursei cheguei a cursar 1 ano em administração. E depois fui cursar tecnologia aqui em São Paulo. Gente, foi essa a história inicial minha com tecnologia. De lá para cá, sempre isso permeando o seu caminho. Porque aí o que eu fiz, né? Eu vim de uma maneira planejada, porque
eu precisava empreender, mas de maneira planejada. E o que eu fiz? Eu fiz 2 anos desses cursos todos, porque era o que se exigia aqui na época, né? Na Sim. época era o que exigia. Então, eu fiz 2 anos de curso e vim uma adolescente mais preparada, assim, porque eu ainda era adolescente. Vim com 18, juntei um valor que para São Paulo não era nada, Não era nada, né? Deu para viver aqui 2 meses e olhe lá. E no final desse período eu já estava trabalhando com tecnologia nos escritórios. Então, assim, eu acho que eu tive muito sucesso e muita sorte, né? Muita Mas há uma sorte que você... O que é sorte? É quando você tem oportunidade com conhecimento, né? E você consegue aplicar isso. Eu acho que é dentro disso. E hoje a gente pensar no que você comentou aí da inteligência artificial, do medo de sermos medo, né, substituídos. o medo. Nossa senhora, esse não só, né, mas todo o pontapé com o ChatGPT e por aí vai, e outras coisas foram evoluindo no contexto. E aí você falou uma coisa interessante aí que acho que está muito linkado não só na questão de tecnologia, mas outros temas que vai permear a nossa conversa hoje, que a primeira coisa foi o network, né? Sim. Tá vendo, gente? Existe a tecnologia, mas o primeiro contato ali foi o network. Então, acho que essa questão de relacionamento, né? Sim. No fundo, já é um ponto. Sim, vem antes. Não tem como a gente deixar isso dentro da gaveta, seja qualquer tipo de tecnologia existente, né? Eu acho que é bem isso. As pessoas pensam que uma pessoa da área da tecnologia, só saber o conhecimento técnico por si só. Não. Né? Então, eu acho que a gente tem muita procura nesse sentido. O que eu preciso saber além do técnico? Sim. Né? Muitas vezes, o que está emperrando ali não é o técnico. Às vezes é. E a gente precisa trabalhar isso, dar essa formação. Mas às vezes não é. Então, nessa questão de ter seu network, de conseguir, depois também de ter um network para vir para São Paulo, pessoas que já moravam aqui, para onde você vai. Depois, as redes de contato, como que você manda currículo, como que isso funciona. Então, foi toda uma novidade muito grande na época. Né? E hoje já é o contrário, né? Com o ChatGPT você precisa olhar a vaga específica, pensar nas palavras-chave, porque muitas vezes o que vai te selecionar é a inteligência artificial. Não é uma pessoa, não na primeira seleção. Depois você vai falar com pessoas, obviamente, ainda bem. Mas... Ainda bem, né, gente? Mas o que te seleciona, e eu levo muito isso para as formações que eu dou, é as palavras-chave. Então não adianta você distribuir 1 zilhão de currículos se não estiver adequado aquilo que está sendo pedido na vaga. Então, você olha essas palavras-chave. Se você deixar de colocar uma das principais, a inteligência artificial te responde. Eu, às vezes, faço uns testes assim. É muito engraçado. Querido, e aí não está apto. Eu mandei e não falei de um dos itens que estava lá. E, na hora, eles dão a devolutiva e falam, isso aqui legal, isso aqui... E eles vão usando terminologias bem adequadas. E lá no final, olha, não foi comentado sobre isso, sugiro que você faça isso. E eu li na primeira vez, né, que veio, a primeira vez que eu tive contato, como se fosse uma pessoa que estivesse respondido. E depois embaixo escrito, respondido por inteligência artificial. Então, ou seja, quem negativou você na vaga... Já foi a inteligência artificial logo de primeira, né? Sim, eu acho interessante na primeira as varredura. pessoas passarem por esse teste, para elas saberem como escrever, como colocar, e não sair disparando 500 mil currículos. Né? Isso faz parte da formação que a gente dá. Eu trabalho na área da graduação, então muitos vêm te procurar, não só na sua disciplina, mas, prof, como é que eu faço isso no currículo? Né? Então tá lá, design gráfico, mas de repente eu preciso da área visual. Tem a palavra visual no currículo? Então, eu acho que são esses detalhes que faz toda a diferença numa triagem inicial, feita pela inteligência artificial. Sim. Que, por sua vez, foi configurada por humanos, por aquelas né? palavras-chave, exato. Por humanos passando a palavra-chave. Seria mais ou menos o que a pessoa iria perguntar ali de base. Tá. Porque na hora que você for falar com uma pessoa, muitas vezes ela nem vai questionar a sua questão técnica. Porque isso você já escreveu, ela já pode até aplicar um teste, mas ela deduz que você saiba. Sim. Aí ela vai ver outras situações. Eli, agora me conta uma coisa assim, né? A gente estava contando isso da questão do DOS, então a gente foi passando as fases do joguinho, né? No nosso caso, sim, as fases do joguinho foram acontecendo e a gente está aqui hoje falando disso. Essas gerações, assim, como você vê esses booms de tecnologia, assim, entre elas, né? Porque hoje, por exemplo, você dá aula para muita gente, né? Faz aí mentoria para muita gente que está
não só na questão, né, de graduação, mas que está já posicionada no mercado, aí com pós, com tudo. Como é que você vê, assim, essa galera hoje, né, vivenciando tudo isso, essa rapidez também com que tudo acontece, como é que está se posicionando, né? A geração que a gente brinca às vezes do mimimi, do cancelamento, desse momento, assim, muito louco que a gente está vivendo. Sim, sim. Eu acho que, na verdade, a gente tem uma mistura dessas gerações, né? Hoje você tem líderes novos, você tem líderes mais velhos, né? Eu acho que uma geração que é do processo, então ela tem que gostar do processo, ela tem que gostar do que ela faz no dia a dia. Uma geração que é muito focada no resultado ainda, né? Então tem que atingir o resultado. Então, como lidar com tudo isso, né? Acho que essa é a grande questão. E as pessoas que passaram por essa evolução, né? Que vieram desde a datilografia, né? Vamos pensar assim. Eu ia fazer assim, Eu posso fazer tenho assim também? diploma de datilografia. Muitos de vocês não têm, morram de inveja. Eu tenho também, não ia Olha lá, tá confessar, vendo, mas já que gente? você confessou. Confessei. Mas eu acho que uma das coisas de eu vir lá desde os 13 anos, né, trabalhando com tecnologia, me faz entender isso. Eu acho que toda vez que vem uma novidade, não importa se a pessoa não é da área, né? Não importa o quanto ela já esteja trabalhando naquele escritório, ela às vezes trava. Né? O que eu percebo muito é isso. Os jovens não, eles já vão mais atrás, eles já... Tem os jovens que travam também. E eu acho que para eles às vezes é até mais difícil, porque se espera que eles nasceram naquela geração e que eles têm que saber. Mas às vezes eles travam também, só que eles se escondem até mais. Eu acho que os mais velhos, quando travam. E a geração, assim, você trava. E aí, o que fazer? Então, eu acho que é muito assim. Às vezes, as empresas elas acham tudo muito simples dentro da área da tecnologia e elas não olham para as pessoas que estão ali. Então, instala uma nova versão de qualquer software. Perfeito. Com pequenas modificações. Perfeito. Vou contar uma situação que aconteceu de um Outlook da vida, de um Perfeito. software de e-mail, qualquer um Perfeito. deles. E aí, instalou a nova e ninguém conseguia fazer o trabalho na manhã seguinte. E aí um não faz e fica quieto, o outro não faz e fica quieto. E aí se você tem um gestor que é parceiro, fica todo mundo, ai, quem que vai contar para o gestor? Né? Se você tem um gestor que não é parceiro, muitas vezes as pessoas não contam, porque é assim que o adulto funciona. Isso, se eu chego para você, Rê, e falo assim, Rê, você conseguiu mandar o e-mail? Aí você responde não. Mas não contou o porquê, né? Aí eu falo, você não conseguiu? Eu vou ficar feliz ou triste? Eu vou ficar feliz, porque mais uma pessoa não conseguiu. O adulto, muitas vezes, ele funciona assim. Isso mesmo. Então, ele pensa, não vão me mandar embora, ou não vão me advertir, ou não vão ralhar comigo, porque não foi só eu. Exato. E aí, tem que ter alguém que tenha essa percepção. E aí, muitas vezes, levam para esse gestor descobre. O que o gestor faz? Ele vai direto no setor de informática? Não. Se ele tem amizade com outra pessoa que trabalha na gestão, ele vai ligar para a pessoa primeiro e vai saber se aquele outro departamento conseguiu fazer. E isso já é quase meio-dia, eu brinco, né? E aí, o que aconteceu nessa empresa em específico? Instalou a versão anterior. À noite, as pessoas de tecnologia passaram a noite de novo, instalando a versão anterior. Então, estou te contando uma coisa lá atrás, mas que hoje é muito atual, porque isso pode dar um contratempo com softwares de hoje. Sim. Né? Com novas versões de sistemas de hoje. Então, eu sempre falo, implementa num departamento piloto, depois implementa no outro, né? Tem alguém à disposição para chamar, no caso de TI, uma pessoa que seja, pode não acontecer nada, pode ninguém chamar, pode ser super fácil e as pessoas se darem super bem, mas para que não tenha essas traves. E eu acho que é isso que faz com que as pessoas se sintam inseguras de trabalhar com tecnologia. Porque se você tiver um projeto pessoal que você quer muito, você quer gravar uns vídeos que você editou numa viagem, você quer editar, você vai atrás e você monta. Isso mesmo, é isso que eu ia falar. Ó. Hoje, esse Facebook, TikTok, Sim. Instagram, YouTube, foi lá, fez uma atualização que já passou por várias, né? A gente entra, cada dia tá de um jeito, né? Você fala, nossa, mudou isso aqui no Instagram. Tu vai lá e acha. E ele só manda um avisinho assim, agora a função X passou a fazer X mais Y. E você vive com aquilo, fala, ah, legal, a primeira vez não vai dar certo, a segunda você mandou errado para alguém, a segunda você marcou alguém errado, mas você resolveu depois, né? WhatsApp, né? Que agora você consegue Boa. editar a mensagem.
Até pouco tempo você não editava a mensagem. E por aí vai. E se você se localiza também. Por exemplo, o teclado, você pode fazer o de arrastar e montando as palavras. Eu, Eliana, não gosto, mas tem gente que adora, né? Dentro da tecnologia, eu trabalho com comunicação digital, com os cursos de comunicação digital. E é muito interessante porque as pessoas digitavam assim. Isso. Boa. E aí os alunos falam, moderno é assim, né? Então, não sei se dá para ver, mas você tá com o celular aqui, moderno é com o polegar. E aí eu falava, mas tem isso, né? Os outros professores vinham perguntar, tem isso? Porque um aluno comentou isso. Eu falei assim, é simples, você olha o comportamento do outro. Como o pessoal mais moderno tá usando. Se você quer aparentar ser moderno, mesmo que você não seja, amigo, treina. Muito porque bom. é detalhe, mas assim, um gestor, uma pessoa que está trabalhando, o outro percebe por conta de alguns tipos de comportamento, muitas vezes. Sim. Né? E eu acho que treinar, capacitar esses líderes para que eles se sintam modernos, né? Para que eles sejam de fato, né? Não só se sintam, como sejam de fato. É todo um contexto, não é só a tecnologia. Então, muitas vezes eu coloco eles num projeto pessoal. O que você quer fazer pessoalmente para você na tecnologia? Então, vamos estudar. Ah, mas você sabe tal software? Às vezes você não sabe aquele específico, mas então vamos aprender? Vamos fazer? Porque quem trabalha com tecnologia como eu é, num primeiro momento, autodidata. Quando está lançando uma versão nova do software, ninguém sabe usar, mas você tem que saber. Você tem que saber, exatamente. Então, você é autodidata. Você vai aprender e vai montar. E aí você vai, e ele fala, nossa, Eli, e aí ele às vezes até evolui além de você. E eu acho que é esse o grande mérito que a gente tem quando a gente treina. Quando alguém passa o mestre, né? Ou a mestra. Olha, é verdade, verdade. E você sabe que eu acho que a gente vivenciou muito isso, né? Quando entrou a pandemia, né? Quando a gente fala nos formatos de aprendizagem. A gente estava acostumado, como a gente estava falando antes, Eli, lousa... Giz, lousa e saliva. Giz, lousa e saliva. Aí depois a gente foi lá e parou com o Zoom, parou com o Meeting, parou com outras plataformas, né? E aí essa pessoa, né, que a gente estava falando de gerações anteriores, conflitou com tudo isso que estava acontecendo, né? Sim. E falou, putz, e agora? Travo, fico lá e o que eu faço agora? Eu acho que as mais usadas mesmo foram essas que você comentou, o Zoom, o Meeting, o Teams, né? Foram plataformas muito usadas na época, né? E eu lembro, assim, às vezes o gestor falava assim, cria o link, manda o link para o grupo entrar, manda o código, porque ele queria saber se as pessoas conseguiam entrar com código, entrar com link, porque era novidade para todo mundo na época, inclusive para quem é da área de tecnologia. E aí você tem duas formas de encarar. Ai, meu Deus, eu preciso saber porque eu preciso ensinar. Ou como eu tento fazer. Nossa, que legal isso. Deixa eu ver. Deixa eu ver como isso funciona. Deixa eu entrar e instala numa pessoa da sua família, conversa com alguém da sua família, faz uma reunião informal, que eu acho que é um pouco que as pessoas que trabalham com produção fazem, né? Elas se familiarizam, elas conversam antes, quando eu estiver lá, eu já estou no ambiente que é meu. Né? Então, eu acredito muito que se você não é tudo que a gente consegue, mas se você consegue transpor isso para o pessoal, você transpõe isso para o profissional também, de uma forma tranquila, que você pode fazer. E antes da pandemia, eu dava aula na pós, né, num curso de psicologia organizacional, pessoas da área de RH, de recursos humanos. E foi muito interessante. Eu dava a disciplina de comunicação. E eu não sou aquela pessoa, eu até explico o que é comunicação, mas eu sou aquela pessoa de fazer as pessoas se comunicarem. Falei, vamos tentar dar a maneira mais prática possível? Então vamos, é lógico que vai ter aquele dia que você vai trabalhar conceitos e tudo mais, mas vamos. Qual é o teu primeiro desafio? Se apresentar, você vai trazer qualquer coisa que você goste, um cachecol, uma foto, um objeto, e você vai se apresentar com aquele objeto, que isso ajuda a destravar. Num segundo momento, a gente fez uma proposta de vídeo. Então, eles tinham que apresentar o currículo deles, falar deles. E, num terceiro momento, você pode até, se você quiser, né, se a turma topar, fazer mesmo como se fosse uma entrevista virtual. E aí, a gente chegou muito. E a gente chegou em alguns passos. E foi depois da pandemia. E os meus alunos sabem que eu gosto de saber o resultado do sucesso deles. Eu falo, me encontra na rede social, me acha, né? Principalmente quando eles estão se formando. E eu recebo muitas mensagens.
Olha, eu obtive sucesso nisso. Olha, fui numa entrevista, usaram tal terminologia, eu lembrei de você. Ai, que E eu graça. tive um retorno muito compensador dessa turma, né? Prof, você adivinhou que ia ter a pandemia, né? Umas brincadeiras assim. Sim, você falou, claro, tava super conectada Falei, nossa, com o Covid. muito! Inclusive no álcool em gel, eu brinquei, né? Isso mesmo. Mas assim, foi muito bacana, porque realmente eles estavam preparados. E eles eram as pessoas que tinham que mandar o treinamento online, eles eram as pessoas que tinham que encaminhar o computador, que receber essas pessoas à distância, novas que estavam ingressando na empresa, treinar as anteriores, contratar treinamento, né? Porque eles contratam treinamento. Então, eles eram as pessoas que tinham que encabeçar essa gerência. Olha né? só, então descobriram na prática mesmo. Na prática, o que tinham feito. O que a gente está vivendo. Então, eu falo que esse ensaio. Influência tecnológica, né? Isso, esse ensaio que foi feito na formação, né? Ele foi depois para as instituições. E eu acho que é a partir daí que vem os convites. Eli, você não pode ir lá na minha empresa? Eli, você não pode ajudar com isso? Eli, você não pode fazer aquilo? E aí a gente vai prestando essas consultorias para aquilo que aquele profissional precisa ou aquela instituição precisa. Isso, porque hoje, quando a gente fala em tecnologia, né, e dá esse... Eu não vou falar nem dessa questão do medo da inteligência artificial, mas no contexto de como ela de verdade pode ser aplicada, né? No dia a dia das empresas, no nosso próprio dia a dia, né? Porque eu acho que esse é o grande segredo. Como é que a gente usa tudo isso que tem hoje ao nosso favor? Sim. Então, se a gente for olhar, né, hoje, qual é a empresa que vive sem WhatsApp? WhatsApp comercial, isso. Quando o WhatsApp inventa aqueles lances de entrar em colapso, todo mundo colapsa o com Waze. ele. O Maps. O Waze, o Maps, entendeu? Você fala, bom, bacana, e agora? O que eu vou fazer aqui? Entendeu? Então, acho que a gente tem muito essa influência no dia a dia e que, por outro lado, acho que daqui para frente vai ser pior ainda, né? Computador de bordo de carro, sabe Deus até quando a gente vai ter... como fala, motoristas, né? E cobradores. Já não temos na linha amarela. Então, como é que isso já tudo vai operando, né? E você vai tendo essa influência, assim. E acho bacana a gente falar também um pouco como é que isso vai... O comportamento... O que você observa, na verdade, né? No comportamento dessa galerinha que você vem formando, colocando aí no mercado... Como é que é a percepção deles, feedbacks, enfim, acho que a gente pode entrar um pouco aí. Porque não é só a tecnologia que a gente tem que considerar, né? Mas todo o material humano que somos nós aqui, né? Mediante a isso. É muito interessante, você me traz duas questões, né? A primeira questão é de como usar essas novas tecnologias nas empresas, como dar conta desse portfólio enorme que tem surgido, inclusive blog, né? Muitas empresas usavam blog como saque, como serviço de atendimento ao consumidor. Empresas mais informais. Às vezes é um jeito de você... Só que o que é postado lá, como é que eu respondo? Né? Se tem uma queixa, se tem... Não vou poder ir lá e apagar. Então, assim, não seria ético. Vontade, às vezes, não falta, né? Exato. Então, assim, como que eu vou lidar com isso? Porque se eu resolvi usar uma ferramenta, eu preciso dar conta dela. Sim. Então, acho que uma das primeiras coisas que eu falo para os meus alunos é quantas ferramentas você vai ter, né? E se você vai dar conta de todos esses atendimentos, né? Então, há lugares que já só atende por WhatsApp, eles não atendem mais por ligação. Não sei se você já se deparou com algum serviço, né? Eu vou dar um exemplo muito simples, serviço de salão de cabeleireiro aqui, né? Que não tem nada a ver, assim, com tanta parte da educação, mas muitos fazem atendimento só por WhatsApp. Exatamente. Né? E se você ligar, ninguém vai te atender. Exatamente. Tem muito a produção isso. Costuma falar que ele recebeu uma ligação hoje em dia é prova de amor, né, produção? Fala, nossa, recebeu uma ligação hoje é porque a pessoa te ama muito. Ou você deve. Isso. Mas, ao mesmo tempo, você me traz aí uma outra questão que eu acho que é relacionada ao comportamento. A pessoa, às vezes, aprende a teclar. E não é tudo que a gente resolve teclando. Obrigado. Né? E aí eu acho que você tem que ir para o lado da comunicação, treinar esse pessoal, esses novos colaboradores para falar também. Para usar a tecnologia, mas para falar também. Né? Muitas vezes ele vai precisar ligar, ele vai precisar entrar em contato, ele vai precisar resolver, ele vai precisar se apresentar, como a gente está fazendo aqui, né? Pôr a cara, mostrar a cara. Mundo, né? Isso. E eles têm essa nova geração, principalmente, tem uma
um receio muito grande. Eu lembro que eu dava uma aula sobre esses atendimentos que você grava que são automáticos. Ah, Então você colocava lá, disque 0 para isso, disque 1 para isso, disque 2. E aí tinha uma brincadeira assim: se você foi assaltado, disque 0. Se você fez não sei o que, disque 1. Se você tá morrendo, disque 3. E o autor defendia que você tinha que. Como que eu posso dizer? Que era mais rápido o atendimento por teclar. Mas que as pessoas, elas, às vezes, se fosse uma situação verdadeira, sim, né, que era aham, hipotética, passaria mal por não ser atendida por uma pessoa, né? sim. E quando eu contava isso há anos atrás, as pessoas falavam, nossa, verdade. E hoje elas preferem ser atendidas pelos números, né? Até chegar na pessoa. Aliás, se elas conseguirem resolver sem passar por uma pessoa, É eu não vou ótimo, dizer né? todos, mas eu vou dizer que boa parte, quando eu estou numa sala de 100 e eu pergunto, muitos, é a maioria que levanta a mão, são pessoas que preferem ser atendidas. Então, assim, a gente vê o quanto que a automatização, ela faz parte do nosso dia a dia. Você entra, você senta, você trabalha a maioria do seu dia bem. Você se relaciona com as outras pessoas, isso é super importante, mas o sistema ele é automatizado para que os processos sejam feitos de uma maneira tranquila para você. E acho que ele te dá uma opção, assim, né? Por exemplo, tem processos que eu vou poder ter uma interação e outros processos que, ok, né? Então, meio que dá a opção para a Sim. pessoa do tipo, eu vou passar, resolver essa questão aqui pelo Teams, então eu mando aqui no Teams, acabou, resolvi. E aí não tenho essa, como é que fala? Essa aparição, sei lá, essa exposição. Eu Isso, não tenho essa exposição, então eu vou resolver por aqui, né? E tem isso. assuntos que você fala assim, não, eu quero estar aqui mesmo, então quero conversar, enfim. E a gente Que são essas escuta. facções, né? Que a gente fala assim, ó, Sim. a galera que fala, putz grila, a pessoa me passou um áudio pelo WhatsApp, eu detesto ouvir áudio. E outro que só quer receber tudo, né? E E outro quer aí, falar, quer por contar. isso surgiu 1,25, 1,5, 1,75, 2 na velocidade para você ouvir, né? E é Isso! muito engraçado. Um dia desses eu recebi, era de uma pessoa que eu presto consultoria, um áudio. E o áudio eu acho que tinha uns 10 minutos. E aí eu falei, não quer que eu te ligue? 10 minutos, né? Ela, não tô afim de falar. Eu falei, como não tá afim de falar 10 minutos? Faça uma sessão de terapia. Então assim, quando conversar pessoalmente com essa pessoa, vamos conversar, vamos ensinar a conversar. Porque com certeza ele vai mandar uma coisa, você vai mandar outra. E nem sempre vai resolver, né? Então eu acho assim, e você Exatamente. escuta também muito assim, ai, eu tô com um contratempo pro prof, né, na academia. E aí, você acredita, eu vou ter que ligar. Não consegui resolver por e-mail, por WhatsApp, quem tá começando a carreira. Oi? Você falou, nossa, gente, vai mesmo. Vai mesmo, vai ter que Aham, ligar. vai ter que ligar. Vai ter que ligar. Faz Isso. parte de ligar. Uhum. Então, E ainda fala para a pessoa: você tem um privilegiado, meu filho, que nem na fila do plano de expansão você precisou ir por é. causa de um telefone para poder falar com alguém, né? Antes nós pegávamos. Então, vamos pensar aí no lado positivo da tecnologia. A gente pegava a fila para tudo. Banco, você tinha. Banco era um inferno. Você tinha que estar lá direto. Nossa, na hora que Toda vez que abria. vencia as contas, você não almoçava. Porque Sim, você tinha que. Não tinha, gente, caixa eletrônico, né? Você tinha que ir exatamente. lá. Então, eu acho que nesse sentido evoluiu muito. E eu acho que a tecnologia ela precisa ser vista com esse prazer. Sabe? Muito bom. Ser vista de uma forma assim como eu faço um projeto pessoal meu, ela precisa ser vista com esse prazer, com Sim. essa vontade de fazer, com essa, ai, olha que legal, olha o que eu fiz, de ficar encantado. Quando eu comecei a programar, né, que eu trabalhei um tempo com lógica de programação, eu lembro que uma vez eu tinha que dar uma aula de comunicação, uma formação, na verdade, de comunicação, e aí eu estava lá e eu tinha que fazer um esforço enorme para me concentrar, porque na minha mente estava aquele código que deu errado, sabe? E que eu queria achar o motivo e não achava. E aí eu dei a aula e por fim me envolvi com o conteúdo, concentrei tudo e fui embora pensando. Eu cheguei em casa, eu lembro que eu falei, boa noite. Coloquei a bolsa, tudo no. Assim, fui direto pro computador, liguei, teclei, funcionou e eu fiquei o resto da noite comemorando, né? Consegui! Ótimo! Então, acho que tem que ter esse prazer envolvido quando você trabalha, né? Eu sei que muitas vezes a gente vai fazer um esforço, uma dedicação, mas eu acho que eu tento levar para as pessoas isso, para as pessoas que eu formo em tecnologia. Uhum. Vamos ver como isso é bom na sua vida? Vou falar de Sim, empreendedorismo. Vamos perceber quais são as atitudes empreendedoras que as pessoas têm?
Sim. né? Vamos falar de comunicação. Vamos destravar? Vamos ver que você tem habilidade para falar? Quando será que isso começou de você não conseguir falar? Será mesmo que você sempre foi assim? Né? E a pessoa, às vezes, ela compara com eu criança, que está lá atrás. E ela não percebe o quanto ela já evoluiu. Já evoluiu, verdade. Ela não tem essa percepção. Tem que alguém falar para ela. Verdade. Ela vai tomando consciência. Então, eu acho que em tudo que você vai fazer, é importante você ter esse prazer de trabalhar, sabe? Você olhar e falar assim, olha que bacana. Você pegar uma pessoa que era travada com a tecnologia, independentemente da geração, que foi a primeira questão que você me trouxe, e como ela é. Na diferença dessas gerações, o que eu percebo quando eu estou treinando? Quando tem alguém mais velho, às vezes ele tem uma resistência inicial, ele tem um receio de não acompanhar como os mais novos, ou ele está aprovando também que ele está ali, que ele faz parte, que ele está... Mas às vezes... E depois ele deslancha. Então, às vezes ele leva um tempo inicial maior e ele deslancha. Isso é uma percepção pessoal. Tá. E às vezes, mas eu acho que ela é válida, porque eu já formei várias turmas de 100, 120, 30, enfim, depende, né? Quando é empresa e quando é academia. Mas e quando você tá com um público que é mais novo, ele sai atropelando. Então, se você dá 5 passos, por exemplo, principalmente quando eles estão ingressando, primeiro ano, primeiro semestre, eles atropelam 5 passos e falam, acabei. E você fala, como ele acabou? O projeto era um projeto de 40 minutos, 50 minutos. Ele tinha que pensar para levar para casa, sabe? Como pra que ele tentar acabou? fazer, E aí você vai ver isso. o que ele acabou. Ele não acabou. Ele fez um pedaço. Ele leu a última parte. Ele atropelou. Então, quando eu acho... queimou as fases do joguinho. Como eu falo, Todas. queimou a largada. Todas. E aí eu acho que vem a questão da maturidade e de como você trabalha com esse público-alvo, né? Então, quando eu tô com uma pessoa que está iniciando, ela está iniciando na formação, ela está iniciando na carreira, ela é um colaborador inicial. Então, eu acho que é importante, às vezes, passar por mais passos. Então, Entendi. quando eu vou dar alguma coisa, olha, vamos fazer isso em determinado tempo, vamos fazer aquilo, você vai indicando os passos. Quando chega no final do resultado, você tem o resultado que você quer. Entendi. À medida que ela vai amadurecendo, você pode passar todos os tópicos, né? Então, eu acho que as empresas, elas trabalham muito, às vezes, com templates por conta disso. Mas vai ter que chegar um momento que a pessoa cria o seu, né? Cria o seu processo, cria a sua forma de fazer. Mas, às vezes, esses passos auxiliam nesse treinamento. Como se fosse um norte, nesse caso, a gente pode considerar como um norteador. Sim, uma direção. E você acha que isso vem muito associado nessa questão desse imediatismo que essa galera, vou dizer assim, de 2, 3 décadas atrás, a gente vem criando, né? Vou dizer assim, porque a gente tem uma corresponsabilidade com isso, né? Sim, eu acho que vem. E assim, também vem... Não sei, né? Eu tenho essa impressão. Da pandemia. Estamos jogando pro ar aqui, tentando refletir. Porque eles, na pandemia, tiveram que fazer tudo sozinhos. Vamos dizer assim. Exato. Né? Tanto na empresa, quanto na... Então, tinha o receio, tinha o não saber. Tinha uma procura muito grande por profissionais que os treinassem em casa, né? Ainda que fosse por videochamada. Isso mesmo. Então, assim, tinha essa urgência. E eu acho que depois eles vêm com essa urgência. Né? E, às vezes, aonde atropela tudo. Tá? Então, eu acho que tem. E é muito interessante, porque às vezes numa mesma formação, você tá com uma pessoa ali na casa 200. Na casa 200. E tá com uma pessoa ali de 18, 17. Né? Na mesma meu caso aqui. Nessa mesma equipe, né? E você tem uma formação para dar para esses dois públicos. Né? Então, como que você vai perceber? E unir também, porque é uma equipe. Os interesses, os conflitos, tudo. Inclusive, finalizei o 4º ano de psicologia. E aí, um dia, conversando com um colega, eu tava com um professor que eu achei mega arcaico, assim, ó. Aí, né, é a minha visão, tá? No papel de aluno ali. Que ela queria dar uma prova, professora, e a gente não podia... E era todo mundo dentro da sala de aula ali. Essa prova, ela era em dupla e a gente não podia... ela não queria ver que a gente tinha entrado no WhatsApp ou no Drive para procurar o material, não sei o que, E ela estava dando um grande chilique, se pegasse, ela ia zerar a prova da pessoa,
E aí a minha crítica era: você não tem condições, porque isso a gente estava no meio da pandemia, não estava com tudo dentro da faculdade tecnologicamente desenhado. Então, assim, você não tem condições de ficar olhando 100 pessoas, se a pessoa vai entrar no WhatsApp ou não, e ficar fazendo esse terrorismo. Porque se eu pegar, eu vou zerar, não sei o que, não sei o que. Mantém a Então, câmera aberta. isso. Não, é que nesse caso era presencial, né? Então, assim, Ah. ela ficou andando na sala, tudo tal, mas a gente lá não tem notebook para todo mundo. Então, você tinha que fazer naquele notebook pequenininho que fica preso lá na carta da mesa, né? E seguir a sua vida em dupla ali. Mas se eu pegar vocês. Então, ela fez um drama ali pra gente, num lado mais punitivo, assim. Mas a minha crítica era assim: olha, você tá dando uma situação que tecnologicamente não tá pautado. Porque se você olhar para lá, eu vou entrar no WhatsApp, eu vou entrar no Drive, eu vou conversar com outras pessoas. E se você olhar para lá, eu vou pegar meu celular e vou falar com a galera que tá no meu grupo. Entende? Então, assim, a tecnologia ali não ajudava A construção do a conhecimento. construção e ela optou por esse lance mais punitivo de falar alto com a gente, tudo tal, e eu não gostei, assim, pra mim, aquilo lá não soou bem, né? E aí, dividindo com um amigo, ele falou: mas você tem que considerar que você tá em tempos diferentes. Então, eu tô no Zenta, né? E a Com a galera tá cabeça com dos 18. 18. Isso, mas eu falei assim, mesmo assim, aí eu discordei dele, né? Eu falei: eu não concordo que ela precisa ter esse tipo de postura com alguém que tem 18, 20 anos. No caso, eles já, como tinha 18 e a gente estava no meio da pandemia, de uns 20 anos, né? Eu não acho que ela tem que ter essa postura de 20 anos, eu com 50, eu acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Porque ela tá colocando como se a gente fosse um bando de crianças que não podia entrar, olhar no WhatsApp e a gente ia ser punido, a gente não ia ficar sem doce depois da aula, sabe assim? Tem uma palavra que eu gosto, né? E como profissional, quando eu passei a capacitar, a dar treinamento para pessoas adultas, eu estudei que é a andragogia, né? Que é o ensino para os adultos, que é diferente de como você trata uma criança. E se você tratar um adulto como uma criança, ele não vai gostar, né? Eu acho que é isso. Então, como que você usa a tecnologia ao seu favor, né? Por lei, durante muito tempo, você não podia usar o celular na sala de aula. Sim. Mas assim, se ele for uma ferramenta de apoio para você trabalhar, por que não, né? E eu acho que o que você aprendeu com a pandemia, eu acho que foi isso, a usar essas tecnologias a seu favor, a entrar lá no Teams e lançar uma atividade que os alunos vão postar a atividade por lá e você vai conseguir dar uma devolutiva até individual. É você esclarecer aquele aluno que é tímido, muitas vezes, que não consegue se colocar, e ele vai começar a se colocar, e quando ele vier para o presencial, ele vai se colocar também, né? Boa. Então boa, eu acho boa. e eu acho que assim, é você usar essas ferramentas para construção e não ao contrário. Quantas empresas começaram a dar formação? Eu falo que é o presencial digital, né? Mas que você está presente por meio de uma câmera, por meio de. Mas que você está presente. Nós, né? Eu e você estamos Sim. presentes aqui. Exatamente. Né? Por que não? Né? Por que Sim. não trabalhar com os alunos um blog? Então. Por que não, você não pode fazer isso numa empresa? Como Exato. eu disse, né? Uma empresa que usa isso para saque, se ela tem um perfil mais informal. Você pode, se você souber responder a essa tecnologia, responder os seus clientes por meio dessa tecnologia, você não só pode, como deve. Então, eu lembro que quando isso era muito proibido e tinha um aluno lá com celular, né? E você tem as pessoas que às vezes passam em torno porque era proibido. E aí eu falava muito assim: você faz um favor para mim? Consulta como escreve. Eu sabia como escrevia o nome do autor. Como é que escreve o nome do autor? Ajuda então. E aí os alunos brincavam que na minha aula, se alguém pegasse o celular, ia dar aula comigo. Né? Se na minha capacitação. Ai, muito bom. Ia dar. Porque não faz sentido, guarda o celular, guarda. É adulto. E às vezes a pessoa também tá com um conflito particular em casa. Você também tem que saber, desde que não toque alto, desde que a pessoa saia, vá atender. Você está numa universidade, você está numa formação de colaboradores. É diferente, Exato. né? Você está formando um líder. As pessoas têm as urgências. Até porque, se ela tiver com urgência, ela vai olhar o celular. Exato. Não é? E eu acho assim, o que eu acho nesse caso, que é abrangente em vários pontos, como você trouxe, é isso. Primeiro, a sua realidade te traz limitações tecnológicas. Então, o lugar que você está, até então, não tinha evolução tecnológica suficiente. Hoje, por exemplo, um professor vai dar aula,
na hora que abre o formulário, trava tudo. Você não consegue mexer em mais nada. Então, só abre aquele formulário. Então, assim, ó, bacana. Então, assim, a gente não vai poder mexer. Galera, só vou pedir o respeito de vocês no celular. Se eu catar com o celular, o bicho vai pegar. Ok ali. Uma Mas pontuação. a tecnologia tá Uma ali. pontuação você ia levar bem. É isso. Isso, eu quero dizer assim, a pessoa ela tá num contexto que a tecnologia não ajudava ela e o método punitivo, né? Não, Porque isso não. vocês entende assim, com pessoas que ali no fundo, não é a prova que vai determinar o quão bom ele vai ser. Não, como profissional. Isso, entende? Então, assim, a gente ainda tem alguns vieses, né, educacionais que, assim, eu preciso provar legalmente que esse aluno conseguiu uma nota. Mas eu acho que aí E o método, né? a gente entra na questão do comportamento, né? Eu vou aplaudir uma disciplina, vamos dizer assim, ou um comportamento, e vou punir um comportamento que eu não tive. E aí eu começo a moldar esse comportamento dessa maneira. E a gente tem que tomar um cuidado com isso, principalmente quando a gente está formando profissionais ou capacitando profissionais, porque depois ele chega na empresa e ele não abre a boca. Pois Né? Porque ele sempre foi valorizado por uma disciplina pontual que ele Sim. teve ali, né? Sim. E aí, quando você pergunta muitas vezes por que ele foi travado, foi porque às vezes ele foi punido em algumas situações que ele não devia. E aí, quando você vai para o mercado, mesmo com tecnologia, né? Porque às vezes as pessoas falam, trabalha com tecnologia, trabalha só com a técnica. Tem os profissionais, mas cada vez menos. As empresas esperam que, além da tecnologia, você tenha algumas características, né? Que você empreenda, que você seja inovador. Nossa, a palavra inovação... Criativo, né? Protagonista. Isso! A palavra inovação caminha junto com tecnologia, Sim. protagonismo também, porque você vai ter que buscar uma solução para aquele problema, para aquele contratempo. Como é que uma pessoa que acostumou a ser aplaudida por ficar quietinha vai fazer isso, né? Então, eu acho que, calma, né? A gente tem que mudar um pouco esse formato, a gente tem que olhar para as tecnologias com prazer, trazer essas tecnologias para a construção, né? Seja o Teams, seja o Zoom, seja o WhatsApp, seja consulta mesmo no celular. Não se sentir incomodado se o aluno está checando se você sabe. Porque às vezes a gente conta uma história inusitada ali, mas na formação também acontece. Você acha que isso acontece só na academia? Acontece nas empresas. Acho que eu ia falar mais isso em geral, né? Quando a pessoa volta a ser aluno quando ela está na empresa, engraçado, né? Quando ela está em treinamento. Isso mesmo, ela vai questionar tudo, né? E parece que na empresa é pior, né? Mas assim, se eu tô segura do que eu tô falando, se eu tô com base em referência, se eu já apliquei isso antes, se eu sei que aquela metodologia funciona, aquela técnica funciona, estou tranquila. Não é? Quem não está sujeito a pronunciar alguma coisa errada? Todo mundo. Então, a gente tem essa exposição maior hoje em dia, mas a gente precisa usar. Eu acho que aqui mesmo, onde a gente está, essa novidade do podcast que você traz pra gente, né? E que já está aí, mas que agora as empresas começam a utilizar. Sim. Né? Vai na mesma ideia lá do começo de um blog. Exatamente. Por que não? Porque sim. Exatamente. Vamos usar, né? Vamos usar para apresentar as pessoas, vamos usar para apresentar currículo, vamos usar para tornar uma coisa divertida. É muito mais interessante a pessoa assistir uma conversa que ficar lá alguém falando por horas. É muito mais interessante uma reunião por temas em mesas e depois você socializar do que, de repente, ficar falando todos os temas lá na frente. É lógico, isso demanda tempo, nem sempre é possível, às vezes a gente precisa ser pontual. Mas vamos usar essas tecnologias que estão aí presentes. E a gente fala muito desse exemplo, né? Embora só seja literalmente só a pontinha do iceberg, você quer fazer um bolo e você não sabe. Eu quero fazer um bolo vulcão de cenoura, porque o bolo normal de cenoura eu sei fazer. Então, mas vulcão eu não tenho muita prática. Quanto de caldo eu tenho que pôr? Vou lá no YouTube e olho. Né? Sim. Então, hoje a gente tem um acesso a muita informação. E maioria das vezes as coisas no dia a dia a gente aprende assim, né? Tipo, nossa, eu vi... Vou usar um exemplo de construção. Como é que... Quero reformar minha casa, fazer alguma coisa. Como é que foi a casa cor desse ano? Não sei o quê. Você vai lá e olha e fala, nossa, acho que eu vou usar isso aqui. E você começa a estudar aquele assunto porque você quer aplicar na sua casa, né? Podcast idem, quero fazer um podcast, mas quero que ele tenha um viés de empreendedorismo. O que eu vou trazer de elemento aqui para levar isso para o outro lado? Então, hoje, essa parte de busca e de conhecer, não só buscar o que você deseja, mas de conhecimento,
ela é mais imediatista, como a gente estava, né, falando um pouco na nossa conversa, e ela tem mais abertura, né? O que eu acho que desafia muito quando a gente também vai para a sala de aula, né? Então, é uma disciplina que eu tenho. Tem um site que chama Casa do Saber. Então, muitos professores se apoiam nos vídeos produzidos, né? É um vídeo aberto que está no YouTube desse canal. E muitos professores acabam utilizando ali, né? Como meio de apoiar aquilo que ele vai trazer. Quando esse professor ele traz uma conversa, unindo essa tecnologia, né? Fazendo essa curadoria de conteúdo que ele viu no YouTube, a aula é outra. Você fala, caramba, aí você quer aquele vídeo, aí eu venho aqui, eu assisto de novo, entende? Ah, putz, ó, o seriado da Netflix que falou de um psicopata não sei das quantas. Aí você vai lá, assiste, aí você quer levar para outra aula, na aula depois para discutir aquilo e tal. Acho que você pode trazer também assim como ler o vídeo, né? Isso. Porque às vezes a gente acha que tá passando a mensagem e não tá. Então, como ler o vídeo? Eu tinha uma formadora que ela punha alguns tópicos, assim. E aí ela falava, olha, eu queria que vocês prestassem atenção nesses tópicos. E depois a gente fazia um debate, uma discussão em cima daquelas ideias. Então, é óbvio. E aí ela perguntava, alguém teve alguma percepção dos tópicos que não estavam aqui? E aí o que você percebe? Um ou outro teve, a maioria ficou focado nos tópicos. E aí depois um outro vídeo ela fazia diferente. Agora vamos olhar o vídeo. E é uma coisa que eu trago às vezes para as minhas formações. Vamos olhar o vídeo e vocês vão fazer os tópicos. Né? Um dia que tá todo mundo, você precisa liberar, as pessoas estão mais estressadas. Vamos ver o vídeo. Né? Sim, sem essa preocupação de fazer. Mas assim, para que as pessoas percebam que muitas vezes o vídeo, a aula com o YouTube, a pesquisa, ela é como na sua casa. Como você pesquisou ali um bolo de cenoura. Você pesquisou para saber fazer. Sim. Então o vídeo não tá lá, ele é conteúdo, né? Então você tá olhando para saber fazer, né? Então ele faz parte, a pessoa que selecionou, porque senão a pessoa fala, tá enrolando. Vídeo eu assisto na minha casa, a gente escuta muito, né? Então você tem que mudar. É verdade, tem isso também, né? Você tem que mudar essa cultura. Isso, né? boa, e trazer boa. essas coisas. Eu estudei tecnologia e complexidade, né? Quando complexidade era uma palavra muito nova. A gente falava de interdisciplinaridade, aí veio a complexidade, a religação do saber, segundo Edgar Morin. E eu acho muito interessante trazer isso, porque quando a gente fazia a capacitação, uma das questões era quais as linguagens que você vai usar para apresentar esse projeto. Então, você podia trazer a música, você podia trazer o vídeo, você podia trazer um blog, você podia trazer um artigo, você podia fazer ali o que você achasse que poderia, desde que você passasse aquela informação, aquele conteúdo. Você podia trazer uma técnica. Eu levei uma vez um app de computador, um demo, porque eu queria mostrar para eles, era a minha área. Então, você podia fazer o que você quisesse e apresentando outras linguagens. Eles tinham essa proposta. Quando você começa a treinar isso, a pessoa fica tão preocupada com as linguagens que ela vai usar, que ela esquece um pouco do projeto. Entendi. Mas ela está nesse processo de aprendizagem, porque ela aprendeu a receber pronto, que são a ideia dos templates. Nossa, mas antes eu tinha ali um modelinho para seguir, eu vou fazer um site, eu tinha um modelo para montar, mesmo que eu mudasse, que eu modificasse, eu tinha um... Agora, eu sou o início, né? Eu vou ter que desenvolver ali do zero esse projeto. Depois, à medida que a pessoa vai pegando experiência, ela monta o projeto, a ideia, e ela pensa, que ferramentas tecnológicas eu preciso ter para dar conta disso? Então eu vou precisar usar o Teams para me comunicar com os colaboradores, porque vai ser à distância, mas vai ser o semipresencial. Então vai ter um dia no mês que a gente vai receber, então que espaço a gente vai fazer, que tecnologia a gente precisa deixar preparada pro dia, essa apresentação. Eu vou montar as telas no Canvas, eu vou fazer no PowerPoint, vai ter que ter gráfico, a gente vai mostrar, né, evoluções, a gente vai mostrar contratempos, eu vou ter que mostrar aqui um pedaço de suporte, de treinamento mesmo de um software, né, de CRM, enfim. Sim. O que eu vou fazer? Então, aí você vai inverter o processo, né? Como que eu organizo esse processo para poder... e as tecnologias, porque senão a gente fica muito... no mundo do espetáculo, né? Boa. Eu faço aqui uma espetacularização, a gente ri muito, mas conteúdo que é bom... Conteúdo que é bom, nada. Né? Isso. Não tem. Então, eu acho que isso também acontece muito nas empresas, né? As pessoas, nossa, o cara é bom, não sei o quê. O que ele passou, né? Então, às vezes, fez a pessoa chorar, fez a pessoa se emocionar, mas ele mesmo não tinha um propósito com aquilo. Exato. Então, você sai com uma sensação boa,
mas no dia seguinte você tá vazio de novo para as coisas que você precisava. Tá. A vida como ela é outra história, aí no outro né? dia você chega, você continua não sabendo usar o software, você continua não sabendo usar o app, você continua com as mesmas lugar. dúvidas. Uhum. Então, toda aquela motivação que é importante, ela tem que ser seguida de um treinamento, né? Então, você pode, sim, usar o vídeo para motivar, por que não? Né? Você pode, assim, fazer uma aula diferente para motivar, fazer uma sala de aula invertida que a gente fala, jogar para as pessoas fazerem, ajudar as pessoas a socializarem, trazer temas, discutir cada mês um tema. Você pode fazer, tem várias técnicas que você pode aplicar na formação, né? Mas não pode ser só o espetáculo por si. Eu vou dar um exemplo. Uma vez eu me envolvi num grupo social e o tema era a erradicação à pobreza. E aí nós fomos falar sobre esse assunto. E aí, sabe, quando é um monte de chororô? Sim. E aí eu olhei para todas as classes e falei, não, vamos separar isso. O que é falta de guerra? O que é falta de saneamento básico? O que é... Porque são conteúdos que estão postos ali, né? Ai, mas não tá linda a apresentação? Tá, mas tá tudo aqui. Vamos entender o que a gente está falando? Vamos olhar para essas imagens que fotógrafos ou historiadores trabalharam dentro do contexto? E aí, no final, tinha vídeos produzidos. Para você ter uma ideia, uma primeira apresentação que um grupo trouxe, a gente conseguiu dividir em todas as pessoas. De tantos temas que tinham ali dentro. Sim. E aí, a gente fez da maneira certa, que é assim, não sei se existe um certo e errado, mas assim, dentro do que era proposto, de um propósito. Olha, a ideia é erradicação, então vamos pensar na solução para isso, vamos pensar numa questão social dentro disso. Mas você consegue orientar como usar a tecnologia, como usar dentro daquilo que você quer fazer. Eu acho que é essa a questão, né? Então, às vezes, alguém me fala, Eli, mas uma pessoa de X área te chamou e outra de uma área totalmente diferente. Bom, você conhece todos os softwares, mas eu conheço como usa. Isso, mas o core, né? Isso. Como é que é a aplicabilidade, independente como é que eu vou dizer, do negócio, porque cada um vai tendo sua particularidade, mas você sabe como é que tá esse manejo, né? Sim, e aí você trabalha com coisas reais, usando todas as tecnologias que você pode usar, e elas são super bem-vindas, mas para transmitir alguma coisa ao seu objetivo, né? O que eu quero passar com isso? O que eu quero formar? O que os meus funcionários precisam? Eles precisam de técnica? Vamos fazer um treinamento técnico, porque também não vai ficar adiantando falar de motivação e 500 coisas se a dúvida é técnica. Exatamente. Não, eles estão além da técnica. A técnica eles dominam. Eu preciso fazer um treinamento, então, que seja de uma outra área, para socializar, para eles mostrarem o que eles fizeram para os funcionários, para eles treinarem, porque eles são as pessoas que entendem, né? Ou para conseguir minimamente tirar uma dúvida, fazer uma modificação. E aí eu acho que isso é muito interessante, porque aí você consegue levar a formação que aquela empresa está precisando. E é bem o que você falou, né? Acho que a gente tem que se aliar aos recursos que tem hoje, né? Entender quais são os recursos tecnológicos que eu tenho para poder ir adiante, né? Falar assim, oh, putz, isso cabe na minha realidade, isso não cabe. Como a gente estava falando aqui sobre a questão do podcast, né? Às vezes eu falo, não dá para ser só um podcast pelo podcast. Ainda que seja Me Deixa. Ainda que seja Me Deixa, mas assim... Ainda que seja Me Deixa. É muito legal esse momento que é formal e é informal, e eu brinco. Porque é muito informal, né? Você consegue estar aqui e conversar. Me deixa expressar. Isso mesmo. Me deixa falar dos medos de aprender tecnologia. Né? Me deixa falar dos prazeres que eu tive ao aprender também. Porque daí, quando você aprende, você conquista, você fala... Isso é muito gostoso, né? Eu estava ensinando os alunos na construção de sites, por exemplo. E eles começam a montar. Quando começa a ter cara, o projeto ter uma identidade, tá de acordo com as cores da empresa, com logo, etc., eles falam, nossa, prof. E muitas vezes, por eles serem desta área, né, de manual de identidade, da identidade da empresa, fica até melhor que uma pessoa que só sabe programar. Né? Pura verdade. Porque eles têm todo esse conhecimento para trazer. Então, às vezes, com técnicas mínimas, eu brinco, eles fazem milagre. Né? E uma pessoa que às vezes é cheia de técnica, eu brinco que é... Sabe quando a gente aprendeu o PowerPoint a primeira vez? Tem uns slides que eu pego antigos que eu falo só por Deus. Isso. Que o slide faz assim, vrum, 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 vrum. A pessoa não tem a menor paciência. Pelo amor de Deus, treinadores, tirem isso. As cortininhas. Sim, no máximo os pontos caindo, né? Tipo, cai um, cai outro, cai outro. Quando é pergunta, faz sentido. Mas, assim, algumas coisas não fazem mais sentido. E aí você aprende a usar uma técnica. O que você quer fazer? Você quer usar tudo daquela técnica. Isso. É horrível, fica horrível. Eu não sei se você se lembra, eu acho que se lembram, né? Só no Enta também, né? Eu sou aqui da Casa do Zenta. Mas os sites pulando,
a bola pulando, o texto Isso, o texto andando. andando, aí vinha fazer aquela minhoquinha assim. E aí a Aí as gente, letrinhas vinham tudo caindo, né, na posição. prof, você é contra a animação? Não, eu sou de comunicação digital, eu adoro animação, mas assim, vamos animar Vamos no lugar acompanhando, né? certo, Vamos né? Porque assim, acompanhando se a eu puser uma evolução. bola pulando do lado de um texto que eu quero que a pessoa leia, ela vai ler ou ela vai ver a bola pulando? Ela vai ver a bola pulando, ela não vai ler. Se você fizer um texto muito longo, faz uma chamada. E aí você faz o hipertexto, se a pessoa quiser aprofundar naquele tema. Né? Eu acho que funciona assim. Eu gosto muito de trabalhar com a ideia do hipertexto, que hoje a gente fala também hipermídia, né? Porque vem as mídias. Mas a ideia de como você faz o link. Eu brinco muito assim, é como uma capa de jornal, que a gente viu jornal impresso. Você vai lá, Sim, página 2, ou A, B, ou né, C, porque tinham letras também. sim. Você vai na página e você vai ler sobre aquele assunto que te chamou mais atenção. São pessoas que gostam mais de artes vão em artes, que gostam de futebol vai no futebol, tinha a parte do carro, tinha a parte das notícias. O hipertexto ele é parecido, né? Você tem os menus e é uma forma muito gostosa de dar treinamento. E você vai no item que você teve curiosidade inicial. Porque às vezes você está lá numa reunião ou num treinamento esperando chegar a tua parte. Isso, exatamente. Se a empresa tem um ambiente tecnológico que dá para fazer formação, tablet, qualquer coisa, uma sala, então a pessoa vai no menu da curiosidade primeiro. E aí ela vai trocando. E aí você tem que, aí é o desafio de quem O está lá na desafio de quem tá, formação, exato. chamar eles para você de novo, porque eles já viram a parte que eles queriam e talvez eles acham que aquilo já passou. Aquilo já foi o suficiente. Então, tem empresas também que trocam o ambiente, ou nesse momento já recolhe os computadores, ou deixa agora num canto, enfim. Por quê? Porque a pessoa, você volta a atenção. Eu nunca recolhi, não, viu? Tem empresas que reclamam, eu nunca recolhi, não. Fica lá e eu consigo retomar. Chamar a galera pro jogo, E aí é muito interessante, né? Porque você está usando a tecnologia também para formação, você está trazendo eles para você. E o hipertexto é exatamente isso. A ordem que a sua mente processa. E aí, quem monta o hipertexto tem que tomar o seguinte cuidado. Eu não posso pôr um assunto aprofundado antes de um básico. Né? Eu não posso, por exemplo, ensinar um software versão aprofundada antes de ensinar os conceitos básicos. Então, quando você descreve, vai estar lá o menu, né? Como usar o app, vamos supor. Ele está com dúvida naquele tipo de utilização. Ele vai lá olhar o tópico. Mas ele não pode ter um tópico que ele ache super mega difícil de usar antes de você mostrar, olha como isso aqui é tranquilo. Né? Sim. Então, porque as pessoas também montam os menus e jogam qualquer conteúdo lá como se não existissem pré-requisitos. Pois é. E esses pré-requisitos existem. Mas não é assim que a nossa mente funciona. Você está lá estudando, você falou que está fazendo psicologia. Você deve ter as pastas das disciplinas, né? Todo Sempre. mundo faz isso. Uhum. Como que essas disciplinas se relacionam entre si? Quando você faz a pasta da disciplina, funciona na sua mente como um mapa mental. Se você tivesse que fazer um hipertexto por disciplina e dentro da disciplina, os principais tópicos, quais seriam? Sim. Então, eu acho que quando você ensina... É triste isso, né? Mas quando você ensina as pessoas a perguntarem para elas mesmas, para as pessoas terem as suas próprias dúvidas, a tecnologia flui melhor. Né? A comunicação flui melhor, o empreendedorismo flui melhor. Porque a pessoa tem que ter as dúvidas delas e ela está acostumada a muito conteúdo pronto. Pois é. Né? Então, eu chego e falo, quero as dúvidas de vocês. E você não acha assim, não só na questão da aprendizagem, mas eu acho mais no dia a dia das empresas, né? Hoje, com essa questão de muito dos social medias da vida, né? Então, óbvio, é uma questão de negócio, né? Eu tenho essa comunicação muito direcionada, evidentemente, para um lado muito indutivo, né? Do tipo, eu estou induzindo você a consumir todas essas castanhas que estão aqui. As balinhas, eu nem olhei para as castanhas. Essas balinhas aqui. Como é que chama mesmo, gente? Goma. Né? As gominhas. Então, assim, você está induzindo a pessoa para aquilo, né? E esse também faz parte, né, desse poder, dessa comunicação que a gente está trazendo, aliada à tecnologia. Então, se a gente for olhar hoje, o social media ele dirige, né? Eu quero uma comunicação breve, mas que eu já passe logo o recado, eu já falo para a pessoa que aquilo lá é a salvação da lavoura, em um post dentro do Instagram e acabou, né? E não é assim, né? Isso, aí a vida como ela é, na hora que você compra aquele pacote que foi anunciado, você fala, nossa, o elefante está aqui dentro de casa, o que eu faço agora? Eu acho que uma coisa que a gente pode trazer, uma curiosidade só, é a Black Friday.
ou fraude, né? Como a gente brinca. Eu acho que tudo bem, né? É só uma exemplificação rápida, mas eu acho que assim, faz né, parte. casos e casos, e tem gente mesmo que usa de má fé, né? E aí, assim, às vezes a empolgação também, né? Dá um exemplo muito rápido. Vou comprar um creme, bababá, minha filha. E aí comprou 3 cremes, só que ela não viu que era 100 gramas, né? Então, quando chegou 3 potinhos minúsculos, e a gente riu muito, né? Porque ela imaginando 3 potes de creme. Então, eu acho que é dentro disso que você está falando, né? Esse fast food. Isso né? mesmo. Que não existe. Tecnologia, quando você pede um fast food para a pessoa, ela faz, mas é um fast food, entendeu? Não vai ser aquilo que você precisava, né? Eu brinco te atende parcialmente naquela necessidade momentânea que você, nesse mundo louco que a gente vive hoje, criou, né? E vai virando uma coxa de retalhos, né? Eu acho que essa é a grande questão, principalmente dentro da tecnologia. Então, sei lá, tá próximo do horário, você tem que virar uma página de um site para amanhã. O que a pessoa faz? Ela escaneia um documento, já vi muito, escaneia um documento impresso de uma criação bonita, tudo faz, você corta e você linka. Quando você vai olhar, você fala, meu Deus, um site desse pote anunciado na TV. Porque eu fazia muito isso, eu ia olhar os códigos-fontes, né, para ver como que era feito. E era uma página, era uma imagem que a pessoa linkou, entendeu? Ela não fez. Mas por quê? Porque aquilo foi pedido a toque de caixa. E não dá para você fritar um pastel como se você fizesse tecnologia. Por favor, né? Por favor, é demais da conta. E você sabe que quando você fala desse lance da Black Friday, é pura verdade, né? Eita. Não, pode beber aguinha, não tem problema não. Eu acho que quando a gente fala dessa questão da tecnologia, e voltando para Black Friday, é muito louco, né? Porque você fala, meu Deus do céu, a gente usa tudo, é o recurso de comunicação. Sim. E aí é de maneira abusiva ou não, né? Que a gente pode considerar. E ela mexe com a empolgação de qualquer um de nós, né? A gente nem leu que os potinhos eram de 100 gramas, porque já aconteceu comigo também. Se você nem leu a especificação, você nem leu nada, você vai no poder daquela comunicação que você fala, opa, peraí, de onde é que a gente vai parar? É isso mesmo. Isso é feito muito nos sites, né? Isso veio da ideia... Obrigada. Aquela que tossiu mesmo. Isso veio da ideia... gente, só um segundo. Isso, não, de boa. Mas, gente, olha, não é defendendo o pessoal da mídia, não, mas é um trabalho muito de pesquisa, de entendimento do comportamento humano. Sim. Que eles fazem e super funciona. Tem uma história de um amigo meu, pra vocês terem uma ideia de como o comportamento humano é manipulável, né? Um amigo meu tinha uma campanha de um infoproduto e não vendia, e ele estava desesperado porque ele fez um investimento naquilo e foi todo um processo, né? Aí um dia ele foi ter com um mentor dele que o ensinou e tal, ele falou, olha, fulano, eu fiz tudo que você falou no curso e e olha, não foi. Aí o cara falou, deixa eu ver seu anúncio. Ele abriu no celular e mostrou pro cara. Aí ele falou assim, coloca um ponto de exclamação aqui. Pronto. Foi uma loucura. Passou a noite inteira vendendo, ele arrebentou. Um ponto de exclamação. Então, o uso da técnica é meio duvidoso, mas não sendo advogado do diabo, mas eu acho super bacana o trabalho desse pessoal. É muito legal mesmo. Eu trabalho, né, com alunos de design gráfico e eu falo, eles fazem milagre, né? Design gráfico, fotografia, o audiovisual, né? Enfim, é esse mercado voltado para o marketing, como ele bem colocou, e que eles fazem milagre mesmo, porque você tem que estudar o comportamento, né? Comportamento, isso mesmo. Uhum. Que é o UX, né? Que a gente fala, que é o comportamento do consumidor, e o I, a forma que você monta, o design UI, a forma que você monta essas ferramentas para ele acessar e ter facilidade mesmo com a interação, com o uso, né? E adquirir aí os produtos. Mas, assim, desde que esse consumidor saiba o que ele está comprando, tá tudo bem, porque faz parte, né? A nossa crítica não é com relação a quem faz, porque existe um estudo para isso, né? Sim. Existe um estudo. A professora está aqui de comunicação, todas as turmas que ela também ministra as aulas, mas é como a gente faz isso, né? Quando é muito bem conectado, né? Como é que a gente une isso de uma maneira muito positiva. E aí, a experiência do cliente, evidentemente, vai ter gente que vai reclamar,
Tipo, ó, fui enganado porque o anúncio não estava claro, aí você tem que arcar com essa reclamação. Ou não, né? Ou às Mas vezes você fala aqui assim, nossa, o trabalho é tanto de reclamar que eu nem vou. Mas, por exemplo, quando você faz um hot site, um site promocional para lançamento de um produto, e você vai lançar um app, não tem lá as configurações que o micro tem que ter. Porque o objetivo não é esse, é falar do app. E aí ele direciona na parte das configurações para o site oficial da empresa, porque tem que ter essa informação, senão Em seria algum lugar, né? antiético, é. Sim, aham. Então ele sugere que você vá para o institucional. E aí no institucional tem. Mas o que a pessoa faz? Ela tá doida para ter aquele app. Então ela vai e compra o app ou a versão do software que ela estiver precisando. Quando ela vai rodar na máquina dela, não roda. Exato. Fala, opa, peraí, tem E alguma coisa esquece. errada. Aí ela vai comprar outra máquina, Ah. né? Agora, quando a pessoa não entende, na Black Friday, várias pessoas compraram um computador que não roda nada. Sinto muito. O que eu vou fazer? A pessoa te chama, não roda, gente. Não roda. Ou mesmo a pessoa não entende a importância. Ah, isso aqui é de tecnologia, pra que essa ferramenta? Ou vai pela marca, né? Ah, essa marca é famosa, eu vou Ou comprar. mesmo assim, pra que você gastou tanto, não sei o quê. Aí você, sei lá, mostra uma ferramenta, um Photoshop da vida. Aí ele vai rodar, não roda, entendeu? Ou qualquer outra ferramenta que ele precisa. Aí ele fala, nossa, eu preciso de um micro melhor. Então, assim, quando a pessoa começa a entender, ela também começa a entender as necessidades. Agora, para a empresa, é lógico, ela vende máquina? Não, ela não vende computadores, ela vende software, né? Então, ela quer vender o software. Então, isso acontece, é um processo muito comum. A pessoa adquirir o app ou o software e depois a máquina. Isso também acontece. É porque não tá atendendo a necessidade do negócio ali, né? Como é que eu atendo aquilo dentro do contexto, Na né? pandemia, né? Eu acho que teve muito isso. As pessoas, às vezes a empresa fornecia, né? O notebook e tudo, mas a pessoa, ela sentiu falta de mais tecnologia. Né? Apesar de todo o contratempo que a gente teve com a pandemia, na tecnologia foi ótimo. Foi. Né? As pessoas, elas... E eu falo assim, o que a gente aprendeu com isso? Vamos manter, né? Teve tanta coisa que funcionou e que as empresas estão voltando ao tradicional. Sim. Vamos manter o que a gente aprendeu, né? Uma formação presencial digital, ela funciona, mas eu posso ter a presencial também, ela não, uma coisa não inibe a outra, né, nas empresas. E eu posso trabalhar com essas tecnologias hoje. E, de repente, muitas empresas que trabalhavam pararam de trabalhar com algumas tecnologias. E eu acho que essa influência da formação no digital, principalmente no corporativo, foi um ganho extraordinário. Sim. Não sei como você viu, né, com os alunos, na prática, tudo, como é que eles sentiram isso também? Sim, foi sim. E, assim, muitos alunos que não sabiam fazer, né? E aí é o que você falou, aí eu preciso de um aprendizado rápido, né? Para depois eu me aprofundar, mas eu preciso conseguir me virar com essas tecnologias que eu tenho que utilizar. Sim. Então, assim, muitas vezes na aula, eu parava a aula para ensinar o software. Ô, prof, teve um vídeo aqui que foi rodou sem som, né? Eu queria apresentar a tela, mas estava bloqueado para o professor montou uma apresentação, não sabia como desbloquear. Eu queria fazer tal situação, e aí eu apresentava, abria 2 telas com o software e apresentava o software para eles, o que eles estavam usando. Então, gente, olha, vocês postam atividade assim, vocês criam uma pasta assim aqui dentro. Quando o professor lança atividade, a prova ela é feita dessa forma, né, na divulgação, quando vai. Quando você precisa falar com alguém, só com a pessoa você faz dessa forma. Olha, o áudio não funciona, também acho estranho, né? Se a gente pensar em usabilidade, mas você tem a tela da usabilidade quando você vai projetar o vídeo e é um quadradinho do canto esquerdo que tá lá, áudio. Você tem que setar ele. Sabe uns detalhezinhos? Nossa, prof, mas é aqui. Gente. Então, assim, eu acho que eu percebo isso no mundo corporativo. Muitas vezes a gente vai para o corporativo, né, dar esse atendimento. Às vezes as indicações vêm até por meio dos meus alunos, né? Porque eles veem quanta dificuldade aquele setor está tendo, aquela empresa está tendo, e a empresa não percebe. Isso mesmo. E esses funcionários, como eu te disse, muitas vezes eles não têm para quem contar. Exato. E aí vem um treinamento que eles não precisam e o que eles precisam não vem, né? Então eu posso te apresentar, eu posso te levar, mas para fazer o quê? Para fazer isso que você faz aqui. Isso é muito interessante, né? Isso. Olha, e Isso é muito interessante. nessa fase da pandemia, teve aluno que ensinou mesmo, professor. Sim. O aluno Sim. abriu o que ele vivia lá no dia a dia e tal, e falou para esse professor, ó, você vai entrar aqui, você vai fazer assim. Aí depois, nas outras aulas,
o aluno virou apoio, né? Então virou assistente da professora, coitada, entendeu? Teve esse, não, pro, você clica aqui, agora você vem aqui, tá. Porque ela não tinha o apoio da instituição. E assim, ó, e vou falar, a gente reclamou e não adiantou nada, tá? Sorry. Eu dei muita É. formação para professores, né? Individual, também para empresários, às vezes individual, e também no coletivo. Então, uma vez eu fiz uma formação de tecnologia para um grupo de professores, uma oficina, num colégio. Aí era para ser uma oficina, virou um curso. Porque foi indo. E eu acho que o mais bacana é que lá na frente elas falaram, Eli, nossa, a gente está bem avançado, né? A gente achou que não saberia nada. E a gente foi indo. Nossa, às vezes eu olho para trás e falo, será que eu vou lembrar disso tudo? Mas aí quando eu vou fazer, a coisa está acontecendo. Mas o que acontece? A pessoa, às vezes, aquilo que ela não sabe, ela acha difícil. Então, assim, eu pergunto, você já tentou fazer alguma vez? Não. Então, como pode ser difícil? Você não sabe. Você nunca fez, né? E às vezes a pessoa vai fazer e ela se surpreende com a facilidade que ela tem. Isso que ela tá aberto, né? Eu acho Tá que isso é muito aberto. bacana. Então, quando você vai para as consultorias, eu acho que você vai percebendo. E às vezes eu acho que não, é como você falou, não é nem falta de iniciativa. A pessoa teve iniciativa, a gente precisa dessa formação. Mas ninguém fez nada, sabe? Ninguém fez nada. E aí a pessoa vai recorrer ao quê? Ao YouTube, aos vídeos, a pessoas que sabem. Isso, Você não monta uma formação pra gente de 5 pessoas e você vai mostrando. E aí você vai dando essas consultorias, entendeu? E eu acho que é você perceber e fazer uma filtragem também, um briefing, né? Senta, perceba o que as pessoas precisam. Porque hoje é tudo pacote, eu brinco, né? É lógico que eu também tenho os meus de formação, né? Mas você precisa especificar, né? Então você vai ensinar aquele monte de coisas que é importante para a pessoa vai se vislumbrar, mas isso é muito comum na tecnologia. A pessoa sabe uma coisa assim super avançada e não sabe o básico. Né? Hoje é muito comum assim, eu já peguei um cliente e ele sabia nuvem e não sabia salvar no pendrive, juro. Sabe assim, eu sei que pendrive tá ficando arcaico, eu sei disso, entendeu? Quem é, por exemplo, do tablet, não conhece muito de pasta, né? Essa geração que é só tablet não conhece de pasta. Aí vai pra empresa, pasta, nuvem, né? Pelo amor de Deus. É isso. Então, assim, às vezes a pessoa sabe o avançado daquilo que ela faz e ela não sabe o básico. É muito interessante. A gente, às vezes, pega algumas coisas assim para resolver, né? E aí, às vezes, sabe quando você começa a explicar uma situação que você acha que é básica? Aí você vai olhando assim o rosto das pessoas e vai percebendo que elas estão assim, ó, nem piscam. Aí você fala, meu Deus, isso não é básico para eles. E aí é onde você consegue perceber que ele precisa de uma formação. Então, acho que as empresas também têm que ter essa questão de que, mesmo as academias, né, que mesmo contratado um conteúdo ali, que o aluno contratou um conteúdo, a empresa contratou um treinamento, ter um espaço de abertura para as coisas que surgem. Verdade. Né? Eu acho que você sempre tem que deixar algumas horas ali dentro daquela formação, ou se você foi só por 1 hora, alguns minutos, para umas coisas que surgem no caminho. Nossa, e surge totalmente. A gente não tá alheio a isso, né? Não. A gente não tá alheio. Então, eu acho que tem que ter esse time, coisa que a gente também não tem, né? Não. E aí vem essa percepção, né? Eu acho que é você perceber o que o outro precisa. E se você tem a oportunidade, que deveria ser, né? De fazer o briefing, de investigar. Mas quando a pessoa responde o briefing bem, mas às vezes a pessoa já não gosta da tecnologia, então ela responde o briefing, mais uma coisa para eu responder. E você vai ter o tato mesmo na hora que você está em contato com as pessoas. Você traça um perfil, mas eu acho que isso fica melhor quando você está em contato com as pessoas, não tem jeito. E eu não sei, a minha visão é assim, ó, quando a gente fala muito dessa questão de sistemas novos, implantações novas, a gente tem que ter um bom senso um pouco, né? Eu acho que tanto do lado corporativo, quanto também, né, do lado acadêmico, que é esse time que cada um tem, que você falou, que eu acho super importante. Então, assim, vou mudar um sistema na empresa. Você não pode criar algo assim padrão para todo mundo. Então tem gente que é essa galera mais nova que, nossa, só mexendo ali ela já pegou, já mexeu, já tem uma familiaridade com aquilo, leu algumas coisas, né, dentro de um vídeo explicativo lá, acabou. Ou leu no infográfico, alguma coisa assim, falou, nossa, é aqui que eu vou e já pegou o caminho. Mas a gente também vai ter a galera que não, né? Tem a galera do que precisa realmente pegar na mão e falar assim, querido,
Você vem por aqui, você aperta aqui, essa pessoa vai anotar no caderno, né? Onde é que é o passo a passo. Ela vai anotar a senha, ela vai anotar o nome do site, ela vai pôr no favoritos, mas ela tem medo de perder, né? Então tem também como essa pessoa se adapta na tecnologia, né? A pessoa que precisa do papel, Que né? Que tem que imprimir do tudo. papel, exatamente. Sim. Que quer impresso, né? Aquela tela da frente do sistema, tal. Ah, ou você vai falar assim, mas você não tem um PDF aí? Né? Para eu poder olhar. Então, tem muito essa particularização que eu acho que às vezes a gente também se perde, né? Eu generalizo como todo mundo aprende, que a gente estava falando, e você fala assim: ah, eu vou para que caminho? Não, vamos pôr todo mundo aqui dentro do mesmo balaio e depois vem as dores, né? Ó, fulano tá me acionando muito por causa disso, fulano fez errado por causa daquilo, e aí você fica nesse balaio aí, tipo, tô vendido. E, na verdade, acho que a gente tem que abranger muita coisa, né? É que também, antigamente você tinha um mapa do site, né? Hoje nem sempre você tem um mapa do site, virou Google, muitas vezes, né? E esse pessoal que vem lá atrás, eles querem o mapa do site, é isso, entendeu? Eu quero saber por onde eu navego, como é que eu faço, né? E o pessoal mais jovem talvez já vá para a exploração. Eles não têm nem paciência para isso, entendeu? Eles já vão setando, já vão clicando, já vão fazendo. Então, eu acho assim, não tem certo e errado, tem como você aprende. Como você aprende, né? exatamente. Eu tenho pessoas que às vezes você acha que ela não tem iniciativa porque ela é observadora, ela aprende por observação. Então, ela olha o outro, ela precisa olhar o outro. Ela tem medo. Né? Medo de errar, né? Isso, e aí, à medida que ela vê o outro, depois, quando ela começa, ela faz tudo de maneira assertiva. Né? E às vezes o outro que começou, atropelou a situação, ele vai ter erros, né? Sim. Então, às vezes, você acha que a pessoa também está aprendendo, você precisa ir brecando também. Olha, vamos, né? Só ter certeza que é isso mesmo, né? E a pessoa vai falando para você. Eu acho que também você pode criar técnicas, que você falou que às vezes as dúvidas são recorrentes, a pessoa volta, que vem as dores, né? Mas eu acho que há algumas técnicas em treinamento, vou dar uma delas aqui, que eu fazia, que é você imprime a tela do sistema lá para a pessoa que tem necessidade de uma explicação mais longa e você circula ou pede para ela mesmo, né, pontuar ali o que ela tem dúvida. E aí ela escreve. Quando ela volta com a mesma dúvida, você pede para ela trazer. Entendeu? Porque tem profissionais que, às vezes, eles estão inseguros mesmo. Então, a conversa não evolui, não é porque ele não aprendeu. Se ele não aprendeu, você vai ter que perceber. Mas a conversa não evolui porque ele quer que você fale tudo novamente. Não é porque ele não aprendeu, é insegurança. Então, quando ele traz a tela, ele tá escrito, ele lê ali e começa a argumentar com você a partir dali. E aí você consegue evoluir naquele treinamento, daquele software, daquele app, entendeu? Com essas pessoas que... E aí elas começam, poxa, olha, eu sei. Para elas também é bom, né? Destrava, sabe? Eu percebo que tem uma grande evolução. Então, você tem algumas técnicas aí que você consegue trabalhar, né? Então, primeiro eu brinco, né? Você socializa, depois você registra, que é a externalização, para a pessoa que tenha dúvida. Você pode comparar, que é essa função que a gente acabou fazendo aqui. Então, a tela está aqui, o teu conhecimento está aqui, vamos trocar, mas a gente está fazendo uma comparação até que você internaliza. E eu acho que as empresas precisam parar com essa história que se a pessoa acessar um livro, né, ou acessar um site é porque ela não sabe. Às vezes a pessoa está 1 ano sem fazer aquela tarefa. Em algumas funções isso é muito comum. Nossa Senhora, muito! E aí ela precisa fazer aquela tarefa, ou ela está substituindo um funcionário, e aí ela vai recorrer. Não é que ela não internalizou, é que faz muito tempo que ela não executa. Então, ela vai executar aquela função do sistema, que fazia tempo que ela não executava, e ela vai consultar. Então, eu acho que é muito importante você ter esse manual, você poder consultar, você ter, mesmo que você não use. Né? Mesmo que a sua consulta vai ser só a socialização. Ter uma documentação ali, né, a respeito. Sim. E a gente encontra muitos sistemas sem documentação. Eu já fui contratada para fazer gestão do conhecimento, de fazer manual. E aí eu brinco que tem um manual da ISO, da qualidade, e o das pessoas. Porque às vezes eu preciso ter de uma linguagem mais informal, que as pessoas ajudem a refazer, isso tem que ser refeito. Olha, se a gente fosse escrever isso aqui... E não quer dizer que cada vez vai virar uma bíblia, um livro extenso. Não, entendeu? Às vezes vai sintetizar. Né? O importante é que fique funcional. Né? É que fique funcional. Então, assim, só falei algumas técnicas de treinamento, né? Dentro da gestão, que eu acho que ajuda aquela pessoa que está travada ali no sistema a ir evoluindo.
né? Sem E aí é dúvida. que a gente vê que essa troca faz falta, né? Que não é tudo que é só escrito, WhatsApp, e-mail. E a gente tem recebido muito isso. Porque a galera fala muito, né? Assim, peraí que eu vou ver porque fulano passou o tal informação no WhatsApp, eu vou pesquisar na conversa. Quem nunca, né, gente? Que atire a Sim. primeira pedra aqui. E eu acho que quando eu comecei a trabalhar assim, na graduação, na pós, é que tem vindo mais esses pedidos, né, de consultoria. Porque a gente percebe que são mundos muito estreitos, né? E eles não têm que ter essa divisão, né? A educação corporativa, não teria que ter essa divisão, né? A gente teria que estar pensando no corporativismo o tempo todo, porque é para lá que as Exato. pessoas vão trabalhar, elas estão tendo essa formação para Exato. trabalhar lá. E é essa formação que contempla a tecnologia, né? Sem dúvida. Mas que tem que envolver a comunicação, porque eu preciso saber me comunicar. Eu tenho, como a gente falou, né? Eu tenho líderes novos, eu tenho pessoas que vão se comunicar de gerações diferentes. E ter essas atitudes, de ter iniciativa, de fazer, de ir atrás. Então, assim, se você aí é travado com tecnologia, parou, né? Porque se na sua vida pessoal você começar a usar e gostar, você vai gostar de usar também nas empresas. Você vai gostar também de usar nos lugares, né? Tem técnicas que vão te ajudar, que vai facilitar a sua vida. Eu acho que é isso, né? É enxergar prazer. Se eu gosto do que eu faço, por que eu não vou gostar da tecnologia que me ajuda a fazer isso? Né? Exatamente. Então, às vezes a gente tem que pensar, né? O que está me travando é a tecnologia ou é porque eu não gosto do que eu faço? Tem isso também. Eu acho que essa é importantíssima. Porque às Essa vezes é a pessoa me chama, eu tô importantíssima, com um problema com a tecnologia. Isso. Não é, ela tá travada por outro motivo. Exato. Ou ela quer sair da empresa achando que a empresa é ruim e é a tecnologia. Olha que doido. Tinha uma aluna que, dando aula para ela, a gente foi falar dos aspectos, né? Então, assim, organizacional, tecnológico e humano. E aí, no outro dia, ela falou, eu preciso conversar com você. Eu não dormi à noite. Eu falei, o que aconteceu? Ela falou assim, eu descobri que eu gosto da organização, eu gosto das pessoas, eu não gosto do software que está muito arcaico. Que na outra empresa, o software era muito bom. Então, eu não estou gostando do software. E eu falei, tá, e na outra empresa, você gostava das pessoas, da maneira que eram os processos organizacionais? Não! Falei, então... Oh, meu Deus do céu, e agora? Aí eu falei, a empresa tem uma perspectiva? Não tem, prof. Daqui a um ano eles vão mudar, eles estão pensando em novos projetos, eles têm a intenção de modificar, né? Então, será que não é o caso de você segurar? Assim como tem líderes que mandam pessoas embora achando que a culpa é do funcionário. Pois é. E põe 500 funcionários e nenhum dá certo para aquela vaga. Por quê? Porque às vezes é o sistema que não está colaborando. Né? Então começa a ter reclamação do atendimento demorado, né? A gente que é de tecnologia, eu lembro que uma vez eu passei por um desses atendimentos de 0, 1, 2, que a gente comentou no começo, e a menina demorava muito toda vez que eu fazia uma pergunta de outra área. Sei lá, estou perguntando sobre o atendimento, vou fazer uma pergunta financeira, e eu falei para ela, o que acontece no seu sistema? Porque a impressão que eu tenho do lado de cá é que está carregando uma tela. E ela começou a rir. E ela falou, o sistema não copia o CPF, que é a chave do cliente. Então, ela tinha que copiar o CPF, colar na outra tela. Eu sei que isso é mais antigo, né? Hoje a gente espera, mas era uma empresa de cartão de crédito. Para carregar a tela. Então, não importa quem você põe ali. Se no final estiver, avalia a atendente. Demorou? Demorou e você vai avaliar e você mal. vai trocar 500 pessoas. Empreendedores novos, às vezes, addam, né? Bens, assim. Addam estacionamento. E sai trocando todo mundo que dirige super bem lá dentro por algumas questões que não é do funcionário. Então, eu preciso pensar, é o processo organizacional? É a tecnologia, eu resolvo. É o lado humano. A tecnologia tem a Eli aqui, vocês podem contratar, que dá então, uma força assim, aí. A gente precisa saber até onde é a tecnologia, né? E as pessoas precisam se perguntar isso para se posicionar. E se reconhecer, né? Nesse papel, né? Sim. Ainda mais no mundo que a gente está vindo com essa famosa inteligência artificial para tudo quanto é lado, né? E usar o chat GPT para criar, né? Porque se a gente ficar só copiando o que está lá, acabou a criatividade, eu brinco. Mas você pode contextualizar, né? ChatGPT, sou um aluno da graduação, né? Que é assim que os alunos fazem. Sou um aluno da graduação de tal curso, blá, 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 blá. Transforma esse texto aqui num texto mais sofisticado. Eu queria falar sobre esse assunto de uma maneira sofisticada. A gente vê isso falando, né? Inclusive, pessoas indo atrás de questões, de bancos de questões. Algumas coisas ele vai te responder bem. Outras coisas, esse banco de dados precisa ser mais nutrido. Mas se a gente usa o chat GPT de uma maneira que você vá produzir conhecimento... Então, eu acho assim, a tecnologia... Eu defendo muito isso, né?
Ela não é boa, ela não é má, ela é um dever. Quem usa essa tecnologia? Eu, você, as pessoas todas. Não dá mais para pôr um pé no breque. Então, a questão é como usar. Né? Como eu vou usar isso a meu favor, mas para criar, né? Não para copiar software, gente, pelo amor de Deus. Exato. Porque Isso nas eu acho que quando a gente fala das empresas. questões acadêmicas, envolve muito isso, né? Ah, porque a pessoa vai colocar as informações lá no chat GPT e, gente, na faculdade eu escuto, olha, já tem o anti-chat GPT, que tem o professor consegue passar lá, nem faço ideia o que seja, tá? E ele vai ver se foi feito no chat GPT ou não, a gente tem que tomar cuidado, aí criou a comunidade anti-chat, sabe? É porque tem algumas coisas que se você joga lá no GPT e, por exemplo, eu pego um trecho de um aluno que ele fez só pelo GPT. Se eu jogar no GPT e perguntar, chat GPT, foi você que fez? Não estou dizendo que todas as vezes, mas algumas vezes ele responde que sim. Mas pode ser que a pessoa mesmo tenha criado e ele vai dizer que foi ele que criou. Não, a Pode pessoa pode criou o ocorrer. conteúdo mesmo, Assim, ela no foi chat lá, GPT. tá, aham. E aí ela copiou exatamente igual e Exatamente mandou para igual, você. aham. Você leu e você desconfia que aquela não é a fala do aluno, porque você sabe o jeito que o seu aluno escreve, porque você dá trabalhos na sua sala de aula presencial, vamos dizer assim. Então você já Se você- sabe o que vai acontecer ali, se você né? colocar esse pedacinho lá e perguntar, chat GPT, foi você que fez? Às vezes ele responde que sim. Agora, se a pessoa fez modificações, tudo, às vezes ele responde que não. Já aconteceu as duas situações. Mas quando ele responde que sim, na maioria das vezes ele fez mesmo, sabe? Não é uma ciência 100% exata, mas dá pra você fazer os testes. Igual a gente tinha o site de plágio, não tem muita diferença. Você Isso, copiava, aham. colava no site de plágio, porque tem gente que Isso. acha, isso é uma ideia muito nova. É uma ideia nova. Mas se a gente pegar uma origem, um site de plágio, ele dizia se o trabalho era plagiado, e inclusive a porcentagem. A porcentagem, Se era era isso que eu ia falar. 10%, se era Isso, 20%, se uhum. era 50%. Eu tinha professores que falavam assim, gente, eu vou passar no antiplágio, né? E como na minha área tem muita citação, direta, indireta, referência, ele falava, ó, eu aceito até, sei lá, 80% é a minha tolerância no trabalho de vocês, tal, ele aceitava. Entendi. Entende? Então ele já dava a porcentagem. Falava, vou passar, então a gente ia lá. Ai, passar e passou nisso. Todo feliz que tinha. Mas eu que acho tinha- também que não substitui o lado humano, né? Porque, assim, às vezes os alunos usam muita citação direta. Que é quando você copia o trecho, entre aspas, você coloca o nome do autor. É lógico que qualquer trabalho que você faça não é uma construção de... Como que eu poderia dizer? Não é você juntar um monte de citações, né? Você tem que comentar Sim, aquela você tem que citação, comentar, falar a aham. respeito, tudo. Mas aí o site identifica como plágio. Muitas vezes Exatamente, alguns. Então, isso. assim, na verdade, você tem que olhar lá dentro e de repente falar assim: ó, você precisa comentar mais a citação, você tem que usar menos citações, ou orientar, fazer uma citação indireta. Enfim, mas não é proibido fazer citação direta, Sim, entende? Então, uhum. assim, e nas empresas o que a gente vê muito é assim: a pessoa não sabe escrever um texto formal, ela não sabe, por exemplo, um e-mail para um diretor, de repente ela não escreveu, ela tem que escrever, ela recorre ao chat. O GPT recorre, né? Ela escreve lá do jeito dela e fala, sou um funcionário, mas é importante contextualizar. E o chat GPT pega aquilo que ela escreveu e ajuda, sabe? Isso é funcional, viu, gente? Não, gente, é funcional, mas eu acho assim, também tá usando a seu favor, né? Sim. Eu acho que isso também é positivo. Eu acho que no ganho de tempo com relação, né, àquilo que você está desenvolvendo. E no fundo tá aí, né, gente? E eu acho que ele tem que ser realmente usado. Agora, assim, isso não, na minha cabeça, tá? E aí, não sei se o pensamento é esse. Se ele não está infringindo, por exemplo, uma regra do 100, vai para o processo acadêmico, Sim, 100%, ou mesmo na corporação. né, plagiado, ou mesmo na corporação, se eu vou responder um e-mail ali, mas, pô, ele vai escrever o e-mail, mas o chefe, por outro lado, ele quer saber se a castanha vai chegar do outro lado. É isso que ele quer saber. Né? Então, a informação, por outro lado, ela vai estar ali. O como? Pode ser que vai impactar? Sim, mas também eu acho que vai separar o joio do trigo lá na frente, né? Porque você vai ter coisas que você vai conseguir desenvolver, que você vai empenhar e que o dia a dia vai te trazer, né, ali a vida como ela é. E tem gente que não vai passar por isso. Tipo, amigo, você realmente ficou para trás, sorry. Eu acho que assim, a tecnologia, desde que você use ela da maneira correta, ela é bem-vinda. Uhum. Né? Então, eu posso usar o chat GPT para criar, por que não?
né? Ele pode me Eu auxiliar sou ali a no favor. processo. Também sou. Assim como eu era a favor do blog, assim como eu sou a favor do podcast. Não está na ferramenta em si, está como você usa ela. E se eu posso Exato. usar ela para que um aluno consiga produzir conhecimento, para que uma corporação consiga acender seus colaboradores, seus novos líderes, seus profissionais, que eles consigam ter uma boa formação. Por que não? Exato. Agora, é melhor do que camuflar, fingir de conta que não existe e começa a usar todo mundo errado. Isso mesmo. Né? Porque Isso aí começa a mesmo. usar com má fé, com falta de ética, com preguiça de não fazer o seu serviço. Exato. Não coloca da forma positiva, vamos trabalhar isso, vamos desmistificar, vamos dizer o que é. E aí as pessoas começam a utilizar da forma Isso. correta. E acho que tem muito essa questão também, né? Por exemplo, como eu também vejo, né? Tanto, vou falar dos dois lados, né? Como profissional, acho que dos três, como profissional, aluno e empreendedor, né? Quando a gente olha para o lado profissional, eu acho bacana porque ele te dá possibilidades daquilo que o mundo está fazendo. Então, a gente falando de tecnologia, inovação, um mundo, né, que você quer o resultado, que você tem que ser um profissional produtivo, que você tem que ser um profissional diferenciado. Então, se essa ferramenta ela vem para apoiar, como a gente estava falando até agora, bacana, você vai usar e como é que você vai usar? Então, de novo, na sua fala, como é que eu vou aplicar e vou colocar, introduzir isso no meu dia a dia? Na questão do aluno, idem. Né? Eu não tô dizendo, vai ter gente que vai copiar e lá na frente ele não vai ter sucesso? Vai. Como já acontece hoje. Como acontecia na época que a gente usava, né, livros e ficava copiando trechos do livro para pesquisa. Vai acontecer a galera que vai usar e vai se beneficiar daquilo, e vai ter gente que vai usar e não vai se beneficiar. E aí é muito bacana que a gente entrevistou uma professora também, logo que entrou a pandemia e lançou o chat GPT, que ela falou assim, mas a pessoa tem que se colocar no papel daquilo que ela quer vivenciar e o que ela quer levar de aprendizado. Porque uma coisa é você usar a ferramenta no sentido de que você vai pesquisar, você vai absorver aquele conhecimento e você vai saber aplicar, e a outra não, eu preciso fazer isso aqui porque eu preciso dar nota. E bacana, vamos tocar o barco ali. O quanto você absorve disso, né? Eu bato muito na tecla do conhecimento, né? O que é a questão do conhecimento? Eu ir atrás porque eu quero saber fazer, né? Eu quero uma solução para isso. Quando eu sento na frente do computador, isso que é a religação do conhecimento, né? Eu não ficar pensando, isso é matemática, isso é geografia, ou mesmo as matérias que você tem daquele semestre. Isso é design audiovisual web, isso é empreendedorismo. Então, assim, você tá atrás da solução, entendeu? Então, aquele conhecimento que vem para contribuir para você ir atrás dessa solução, perfeito. As ferramentas, eu tenho um projeto, as ferramentas que eu precisar e eu estiver disponível para usar para esse projeto, tranquilo, né? Pode ser desde um gráfico até um demo de um app, né? Então, quais são as linguagens que eu vou usar para produzir e trabalhar isso? E aí, eu acho assim, aí vem um lado que a gente gosta, que é o lado do prazer de fazer, mas também vão ter coisas que você vai ter que fazer e você não gosta. Exatamente. Isso toda empresa tem, empresa em toda na área, academia né? também tem. E aí eu falo, aquilo que você não gostou, registra, anota, marca, porque vai cair na prova, eu brinco. E quando eu estou na corporação, eu falo, aquilo que você não gostou, registra, anota, porque você também vai precisar entrar no sistema e vai precisar fazer, entendeu? Então, assim, tem sim um lado prazeroso, você vai, você faz, mas tem um lado do dia a dia que todo mundo vai ter alguma coisa na sua profissão, sendo empreendedor, trabalhando como líder, que você vai precisar executar. E você vai fazer, e já que você tem que fazer, faça bem, faça, sabe, faz também com prazer, porque você vai ter que fazer, faz parte das suas, né, tarefas, daquilo que você precisa fazer. Eu falo, você é empreendedor. Eu falo para os meus alunos, quando eu começo a dar aula de empreendedorismo, eu falo, você é empreendedor. Qual o primeiro software que você vai fazer? O de atendimento ao cliente, se você tivesse grana para colocar um app só, né, um software só, de atendimento ao cliente ou de planilhas financeiras? A maioria não tem nem dúvida, né? Se eu não tivesse dinheiro para instalar todos de uma vez, eu faria da seguinte forma. E aí eu dou muita risada, porque assim, ele não quer perder tempo com aquilo. Ele quer perder tempo com aquilo que ele sabe fazer bem. Exatamente. Né? Então, eu acho que é isso, né? É você se envolver com os projetos, pensar nas ferramentas para eles, pensar na questão do comportamento que você tem que ter. Eu acho que a gente, assim, iniciou a conversa falando da inteligência, né, artificial.
E meio que a gente finalizou Isso nesse falando contexto. da inteligência artificial e dessas ferramentas novas que eu preciso trazer para as academias. Tem isso, sair do giz, lousa e saliva. E levar para as instituições, né? Aprender com o que essa pandemia trouxe de positivo. Super de acordo. Total. Em produção, olha que rico, né, gente? Eu adorei. Nossa, Eu adorei. Eu brinco assim, você tem um script que você tem para sair dele um pouco, né? Mas aqui a gente conseguiu conversar bastante e espero ter contribuído, sem né? dúvida. E dizer que tecnologia é para todo mundo, né? Então, se você tem dificuldade de tecnologia, é para todo mundo. E não é difícil, né? Eu brinco que complexo é diferente de difícil. Complexo vem do complexer, quer dizer, abraçar os conhecimentos. Às vezes é só o que você precisa. Olha só. Gente, ela já finalizou o podcast. É isso. Sou sorry. Nossa, Eli, muito obrigado. Que conversa rica. Eu que agradeço. Também de verdade. Espero aí que ajude todo mundo, né? Porque é um tema muito em evidência hoje, né? Quando a gente fala inovação, tecnologia, tá todo mundo com os cabelos tudo de pé, vendo o que vai acontecer, o que será de mim daqui para frente e tal, né? Gente, eu acho que é isso, assim. Tudo que você vai fazer que é novidade na sua vida, você precisa se desafiar. Pois é. É o primeiro podcast de muitos que, se Deus quiser, eu estou gravando. Adoro! Então, você tem que se desafiar. O podcast é uma tecnologia nova, né? Eu acho que fica aqui o convite, produção. Ó, produção Venham ali. fazer podcast para suas empresas, né? Isso, Vamos trazer essa gente. tecnologia, tudo que é novidade na tecnologia que pode contribuir para as formações. Top. Tá bom? Ó, muito obrigado, viu? Eu que agradeço E muito poder com- participar, a Com oportunidade. certeza, hein, a porta do Me Deixa está aberta. Me porque deixa. Me deixa, gente. Obrigadão. Foi um viu? prazer. Obrigado. Obrigada. Galerinha, gente, como é que termina? Primeiro, pedindo para dar um like nessa super conversa. Segundo, para vocês se inscreverem no nosso canal. E, gente, beijo para vocês. E eu vejo no próximo vídeo. Beijo.